Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Tenente Renan Cruz e vamos para nossa aula de hoje, que tá muito boa, tá muito legal. Eu sei que você vai gostar. Se você não gostar também, vai gostar no final, é isso aí, a aula tá boa. Pessoal, é o seguinte então, hoje é a nossa última aula do Barroco italiano, tá ok? Então hoje a gente vai falar rapidamente aí, eita, passou aqui né, sobre pintura, escultura e arquitetura, tá joia? Pra gente então finalizar nossa parte de barroco italiano. Então vamos lá rapidinho. A gente falou das características da pintura barroca, né? Falamos bastante de Caravaggio, né? E das características do estilo, né? Da pintura, a emoção, né? O efeito teatral, a valorização da emoção. Se a gente está num período na Renascença anterior, transmitindo para outro período, quer dizer que uma forma de pensar vai mudando a cada ano, né? A vida humana é assim, vai e volta, né? Até o sinal de vida, né? Pi, 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 pi. É o tempo todo assim, né? Então, vem primeiro a razão, depois vem a emoção, depois vem a razão, e assim segue a vida, mas que seja. A gente tem essas características aqui. Estou falando meio acelerado, não sei se você entendeu o que eu falei, mas nem eu entendi. O importante é, né, a gente tem aqui essa coisa da razão, da emoção sobre a razão, tem mais dinamismo, efeito teatral, né? Exaltar o triunfo da igreja, é sustentado pelas classes dominantes, né? E possui diferentes variações estilísticas. A gente viu o estilo de Caravaggio, né? Hoje a gente vai ver outros estilos rapidamente. Um deles é Tintoretto, né? Falando sobre Tintoretto, não coloquei a imagem dele aqui, mas não tem problema não. Foi outro camarada muito importante nesse período, tá joia? A arte dele é bastante vasta, né? Ele possui aí, ó, temas religiosos, mitológicos, retratos, né? Características marcantes na sua obra. O corpo das figuras é mais expressivo que o rosto. A gente viu lá em Caravaggio que aquele rosto, como é que é? É plural metafônico, é rostos, eu não sei o que seja. Aqueles rostos, você entendeu que seja, né? Assim, mais expressivos, né? A gente vai voltar a uma figura talvez de Caravaggio, mas a gente vê aqueles rostos mais expressivos, até aquela, não sei se você vai lembrar da última obra dele, que ele colocou Davi com a cabeça de Golias, sendo a cabeça do Golias ele mesmo, então é muita expressividade. Já para Tintoretto, o corpo expressa mais que o rosto, né? E a luz e a cor têm grande intensidade. Então, uma de Tintoretto é essa aqui, ó, A Última Ceia. Olha que interessante. A Última Ceia é muito legal. A gente vai, se olhar para cada rosto aqui, né, a gente vai ver que não tem muita expressão, mas o corpo, olha o formato desses corpos aqui, né? Esses anjos, essa luz aqui, né? Jesus ao centro. E o que é interessante aqui? A gente está aqui numa pintura barroca. Se a gente olhar a Última Ceia de Leonardo da Vinci, que aqui já era renascentista, a gente vê uma proporção exata, como Jesus Cristo ao meio, né? A gente enxerga aqui tudo partindo de um ponto específico. Aqui a gente enxerga uma linha em diagonal, né? Que vai dando efeito. É como se tivesse uma bagunça. A gente olha aqui uma organização perfeita. Aqui a gente olha uma certa bagunça, né? E aqui em Leonardo da Vinci a gente vai enxergar essa organização. O que acontece é quando a gente chega no barroco, né? O artista ele já cansou disso aqui. O artista, imagina, você come arroz todo dia, né? Você come um arroz branco e uma carne específica. Chega uma hora que você cansa. Você quer colocar de repente pegar esse arroz aí, sei lá, colocar um creme de leite meio com molho branco, colocar uma coisinha diferente. Você quer mudar, né? Então, assim, toda mudança ocorre ou por exaustão do artista, que cansou, quer fazer uma coisa diferente, ou pelo próprio contexto, tá joia? E nesse caso aqui, a gente vê que é uma coisa diferente, de fato. Beleza? Então a gente já viu isso. No barroco não tem toda essa organização, né? Não é aquela coisa que tem que ser matematicamente proporcional, não. Tá joia? O importante é a mensagem que é trazida e com o teor de emoção, né? E a iluminação, né? O contraste de claro e escuro que ele traz aqui é muito grande, né? E sendo a Última Ceia, tem um gato aqui, ó, tem animais aqui, tem uma moça aqui. Aqui é como se fosse o anjos, né? Espírito Santo. E a gente vê realmente tá uma bagunça.
Isso jamais ocorreria no Renascimento. O Renascimento jamais deixaria algo bagunçado, tá joia? Mas é isso aí, uma certa oposição. Para a gente enxergar aquela coisa de a emoção mais presente no corpo, né? Essa obra aqui, por exemplo. Cristo na casa de Marta e Maria. Em primeiro plano a gente tem Cristo, né? E tem, não sei se é Marta aqui. Acho que é Marta aqui. A gente vai enxergar uma iluminação maior sobre eles. E lá para trás a gente vai ver que está mais escuro e tudo mais. O que acontece é que ao olhar para essa obra, de cara, a gente enxerga esses dois. Depois essa aqui. A gente vê que esses rostos... Oh, meu Deus. Me ajuda aí. Depois me mostre qual é o correto. Esse rostos, que esses rostos aqui, né? Não tem tanta expressividade assim, mas o corpo tem. Né? A gente começa aqui, depois vai observar que tem uma moça limpando as coisas aqui, depois vai observar o fundo da casa. A gente começa por aqui, tá joia? Então, assim, não é necessariamente totalmente equilibrado, centralizado, não. Mas onde ele quer o foco, ele dá mais iluminação. Outro camarada importante, eita, esse efeito não era para ter não. Aníbal Carracci, né? Aníbal Carracci, esse cara foi muito importante. Não, ele quem fundou a Academia de Arte, tá bom? O que acontece? Olha só, estimulando o desenho das coisas vivas e o estudo da antiguidade clássica do início dos anos 1580. Esse caboclo aqui, ele não estudava e queria estimular as pessoas, né, a estudar aquilo que ele mais amava, né? O estudo da antiguidade clássica, né? A gente vai encontrar aqui também, na obra de Carrasco, ele é bem próximo ali do Caravaggio, tá joia? Nos dois, não necessariamente em estilo, mas em período ali, né? Um estilo diferente também. A gente vai encontrar essa coisa do contraste de claro e escuro, a gente vai encontrar essa coisa de não necessariamente uma organização perfeita, né? Aquela coisa de tirar a medida para cá, medida para lá, né? A gente vai encontrar aqui esses corpos assim meio, sabe? Meio torcido para cá, para lá, tudo mais, né? Um estilo mais emotivo, com muito dinamismo e bastante cor. Tá joia? Diferente do Renascimento. O Renascimento era totalmente estático, né? Bom, aqui ó, Carracci foi vamos chamar de Carracci, né? Mas Carracci foi o criador de um projeto grandioso e complexo. Assim como na Capela Sistina de Michelangelo, o afresco no teto da Galeria Farnese. Nele usou perspectiva arquitetônica, pintando elementos da arquitetura, o que oferece uma sensação de amplidão. O teto mostra várias cenas mitológicas de amor. A gente lembra aí, em alguma das aulas, a gente falou sobre o teto da Capela Sistina, pintado por Michelangelo, né, que foi feito em afresco e tudo mais. Né? Ele tem uma mesma proposta na Galeria Farnese, só que de cenas mitológicas. A gente vai enxergar aqui, ó. Vários momentos, né? Pintado em afresco de cena mitológica. Tá joia? Novamente, o caboclo aqui, ele gostava da antiguidade clássica, né? Ele vai falar sobre isso. Mas se você observar, tal como Michelangelo, ele começa a ter um certo movimento nos corpos a mais, né? O que faz esse momento de transição para o barroco. Tá joia? Novamente, não é aquela coisa estática, né? O rosto de cada um aqui já começa a ter uma certa expressão. O corpo tem expressão demais. Beleza? Tem um maior dinamismo. Uma boa quantidade de cor. Contrastes. Beleza? Carrasco fez o uso da idealidade, porém de forma sutil. Sua principal preocupação era o sentimento existente na obra, a qual era criada para contemplação. Então aqui é uma outra obra dele, né? Pietà. Como ele falou, como a gente viu ele agora há pouco, tudo bem, tem essa coisa do estudo da antiguidade clássica, tudo mais, mas ele queria uma obra para ser contemplada. Na antiguidade clássica, a gente vai sempre chegar, novamente, o rosto mais estático, sem muita emoção, a razão acima de tudo. Quando a gente chega no barroco, mesmo estando com um pezinho lá na antiguidade clássica, olha o rosto de Maria. O que você enxerga nesse rosto de Maria? Qual o sentimento transmite? Esses anjos, né?
esse que olha para o pé de Cristo, esse que olha para o outro anjo, o próprio rosto de Cristo, o corpo de Cristo. Se a gente observar a expressão de cada um, o que transmite? Né? Então, assim, a emoção, apesar de ter um pé lá nessa coisa da antiguidade clássica da razão, né? A emoção prevalece. Tá joia? Aqui já está uma formação mais triangulada, mais equilibrada, né? Mas não deixa de ser barroco. Meio que né, passando para um lado para o outro aí e tal. Olha só, é importante a gente falar que na arte não existe 8 ou 80, tá joia? Ou é isso ou é aquilo. Não, é como o ser humano, né? É uma produção do ser humano, né? Então, assim, tem mais características do barroco do que do renascimento. Então, vamos considerá-lo mais barroco, né? 70%, diremos assim, tá joia? O contraste entre claro e escuro na Renascença já existe, mas aqui é mais acentuado, beleza? Uma outra obra dele aqui, ó, né? Ele começou a trabalhar a paisagem clássica, onde ele tem os personagens, mas ele também dá um foco não somente nos personagens, mas toda a paisagem em si, né? Então ele dá uma importância, como diz aqui, ó, a narrativa da obra. Tá joia? Uma boa obra dele aí. Bom, olha só. A pintura barroca desenvolveu-se também nos tetos de igrejas e palácios. Essa pintura tinha efeito decorativo e passou a ser um elemento importante para criar uma visão deslumbrante do paraíso e despertar os fiéis para práticas religiosas, né? Então, assim, se é efeito decorativo, tem efeito de chamar a atenção. É por isso que a gente fala que a pintura barroca foi sustentada pela nobreza. Porque a igreja pagava bem para que o fiel chegasse na igreja, visse uma pintura top, meu Deus do céu, aqui é show, quisesse ficar lá. E os reis usavam, isso aí, a monarquia usava a pintura para dizer que é poderoso, né, que é cabuloso, e que todo mundo que olhasse falava, caraca, esse cara é cabuloso. É isso aí, beleza? Nesse tipo de obra, o artista cria a ilusão de que as paredes e colunas da igreja continuam no teto que se abre para o céu, de onde os anjos convidam os homens e mulheres à santidade. Então a gente vai chegar no trabalho desse camarada aqui, ó, né? Desse tipo de mitura, dessa coisa de que a gente vê na igreja como se o céu se abrisse, como convidasse o povo ao céu, né? É o caso de Andrea Pozzo, né? Ó, o teto da igreja de Santo Inácio. Então, a integração da pintura com a arquitetura. Olha só, mesmo com um grande número de figuras, quase não se percebe onde terminam as paredes da igreja e onde iniciam as pinturas, criando a ilusão de um espaço que se abre para o infinito. Olha aqui, olha essa obra, que top. Né? A gente vai enxergar aqui, ó, isso aqui faz parte do teto, né? Mas a conexão aqui, né, aqui embaixo também faz parte do teto, do final da coluna. A conexão da arquitetura com o próprio teto, com esse efeito de ilusão sendo esticado assim, realmente dá a entender, né, de uma ilusão mesmo, em que você abre, né, o teto, que se conecta ao céu e vai ao infinito. Né? Olha que bacana. Né? Lembrando aqui que novamente não está essa coisa de organização máxima, de centraliza aqui, a proporção de corpos coloca aqui também e tal. Senão a mesma quantidade de corpos que tem aqui, teria aqui também. Não está bem balanceado, tá joia? Apesar de parecer um pouco. Beleza? Bom, a gente viu aí várias pinturas e vários estilos diferentes, né? Um que valoriza mais os corpos, a expressão através dos corpos, outros que valorizam a expressão também no rosto, né? Mas é isso aí, tá bom? O que mais importante é a gente saber das características que a gente já viu, né? E que a emoção vem caminhar junto com a razão, tá joia? Em muitos momentos a emoção vem muito acima da razão, inclusive. Mas a razão ainda existe de qualquer forma, né? A própria técnica do artista e tudo mais. Falando então de escultura barroca, já para ser rápido, que nós temos aí 15 minutinhos, né? Olha só, isso aqui é parte do livro. Os artistas renascentistas procuravam estabelecer em suas esculturas um equilíbrio entre a razão e a emoção.
As linhas curvas, os drapeados das vestes e o uso do dourado predominavam neste período, bem como as fortes emoções transmitidas pelos gestos e o rosto dos personagens. Esse tipo de dramaticidade era desconhecido no Renascimento. Vamos lá, aqui foi um cortezinho, tá joia? Aqui foi um cortezinho que eu dei, que eu acho que eu vou mexer no slide, tá bom? Porque quando a gente fala de linhas curvas, drapeados, vestes, dourado, esse uso de dourado, drapeado, que é essas curvas das vestes, das roupas, né? O gesto e personagem no rosto, isso aqui já é do Barroco, tá joia? Apesar de ter citado o Renascimento aqui, porque de fato na Renascença tinha esse equilíbrio de razão e emoção, mas necessariamente tinha uma razão acima da emoção. Bom, tanto que o rosto de uma escultura não tinha muita expressão. Mas quando a gente chega no Barroco, a gente vai enxergar que o rosto, o gesto do personagem vai trazer uma dramaticidade bem forte, o que não era conhecido no Renascimento, tá joia? Então eu vou mexer nesse slide aqui para colocar aqui que é Barroco, tá joia? Vou ter que mexer nisso aqui. Bom, Bernini, olha só. Caraca, Bernini foi o cara. Bernini foi o cara, né? Ele foi arquiteto, urbanista, escultor, né? Italiano, mas esse camarada foi o cara. Então, se você olhar aqui o baldaquino, né? O baldaquino, que é essa espécie de cobertura, diremos assim, sobre o altar, numa tenda sobre o altar, é uma escultura dele, né? Lá na Basílica de São Pedro. Cara, olha que bonito isso. Escultura em bronze, com uso de dourado, né? Coisas mais retorcidas, um monte de corpos aqui, anjos, essas flores, né? Grandiosíssimo. 30 metros de altura, né? Então, assim, é excepcional. Totalmente barroco, com mais uso de dourado, o preto mesmo, o dourado, o bronze, e com bastante dramaticidade. Dramaticidade no sentido mais de movimento mesmo, né? Não é aquela coisa como se fosse uma coluna renascentista, assim, né? Greco-romana, totalmente reta. Não. A gente enxerga a coisa toda contorcida e tudo mais. É show de bola, né? É top. A gente falou também que era usada para enfeitar, né? Então a gente vai ver um monte de efeito aqui mesmo, como se fosse flores, como se fosse folhas, né? E aqui representação do Espírito Santo aqui. É top, o negócio é de tirar o chapéu mesmo, né? Como ele fez isso aqui, eu não sei dizer, não. Talvez ele usou moldes gigantes para construir a coluna, né? Como a gente já viu como é que faz uma escultura em bronze, né? Talvez ele com certeza não enterrou, né? Não sei se vocês lembram de uma aula bem antiga aí, né? Mas eu depois vou dar uma pesquisada nisso aí. Como fazer esculturas em bronze de modo muito grande assim. Acredito que sejam grandes moldes. Faz em cera, tudo mais, aquele processo de cera perdida. Bom, aqui é outro do mesmo camarada, né? O êxtase de Santa Teresa, né? Olha que bacana. Ao passar a imagem aqui, quero que você observe essa coisa do dropeado, como eu tinha falado, ó, essas vestes, né? As dobraduras das roupas do próprio anjo, o rosto do anjo, o rosto de Santa Teresa, a forma delicada em que o anjo segura a flecha, né? Então toda a expressão do corpo e do rosto, né? Aqui vem essa dramaticidade que não era conhecida no Renascimento. Se vocês lembrarem lá de Davi de Michelangelo, é sempre a postura ereta assim, tal, ou outras esculturas é mais sempre, né, estático. Aqui não, aqui transmite uma grande emoção. Tanto que a gente vê pelo pé. Olha esses dedos dos pés aqui. Olha essas mãos. O rosto de Santa Teresa, né? A delicadeza do anjo em segurar a flecha e em segurar as vestes dela, né? O rosto dela, a boca, né? O que é transmitido, né? É de fato o êxtase mesmo, né? Na história, o anjo colocou a flecha no peito dela e ela teve uma conexão com Jesus Cristo e tudo mais. Babá sentiu um amor, uma dor e ao mesmo tempo um amor em que ela nunca tinha sentido na vida, né? E essa história foi transmitida aqui, né? E que a gente enxerga de fato uma delicadeza do anjo segurando a veste e colocar a flecha, né? E esse êxtase em que ela traz.
Coloquei aqui a imagem do pé também, os dedos contorcidos. Cara, é muito top, né? Aqui também, né, de Bernini, a Beata Ludovica, né? É super interessante que nessa obra aqui ele aproveita até a iluminação da janela. Ó, que top, hein? Né, essa coisa de contraste de claro e escuro, ele pensa nisso também, né? Então as dobraduras aqui, ele aproveita a luz da janela e vai gerar umas sombras específicas aqui. É muito top, né? Então a gente vai enxergar essa grande expressão, né? Novamente, o rosto bem com muita expressão, a dramaticidade, né, cara? Olha as mãos dela, essas dobraduras da veste. É muito show, Deus do céu. Mas é isso aí. Vamos lá. Hoje eu tô meio assim, mas espero que você esteja gostando aí. Vamos lá, acorda aí, pô. Vamos lá, vamos comigo aí. Aqui, o rápido rápido de Proserpina, né, de Bernini também. Isso aqui é outra muito interessante, né? Já é mitológica, mas a gente vai observar que o camarada aqui, ao pegar a Proserpina, ele vai enxergar aqui, ó, a posição, né, a forma, quando ele pega no corpo, né, a gente vai ver que é como se fosse de fato algo real mesmo, né? Algo que está encostando. Mas dá para entender que está apertando, está fazendo uso de força, tanto que se aprofunda, né? Então, cara, Bernini, eu não tenho nem palavras para dizer não, né? É algo assim muito, muito, muito top, real mesmo. A gente enxerga assim como algo real, né? Beleza? Bom, para a gente finalizar, e logo que o tempo está acabando, vamos à arquitetura barroca. Na semana que vem a gente vai falar aí de o barroco fora da Península Itálica, beleza? Bom, com o intuito de proclamar o triunfo de sua fé e firmar seu poder, a Igreja Católica financiou obras que tinham o objetivo de impressionar pelas dimensões e pelo alto grau de complexidade na execução e nos acabamentos. Novamente, se quer impressionar, quer mostrar poder, então vai construir coisas gigantescas em que as pessoas chegam e falam, nossa, bicho, uau! Né? Lembrando que estava passando pela Contra-Reforma. Então, assim, teve a Reforma Protestante para chamar a atenção do fiel para não perder e denotar poder, obviamente tinha que construir coisas imensas, né? Os monarcas também adotaram o estilo barroco nas construções de palácios. No barroco, todo muro se ondula e dobra para criar um novo espaço. Isso aqui é interessante, né? Isso aqui é uma fala de um brasileiro estudioso, né? Tirada do livro aí, tá bom? Tá aqui, Apud de Proença. Então, assim, eu achei interessante colocar isso aqui. Todo muro se ondula e dobra para criar um novo espaço. Então, como a gente enxerga aqui, por exemplo, em Santo Lourenço, né? A gente vai enxergar aqui que ao ter uma curva, aqui no caso aqui em cima, tem uma curva geral, aqui fica melhor, tá joia? A gente, assim, se pensa assim, é totalmente decorado, todo cheio de coisinha, que chama atenção, que parece ser o grandioso, é por aí, já é mais pro barroco mesmo. Então a gente enxerga aqui, ó. Eu tenho uma curva, essa curva aqui se conecta a essa, que se conecta a essa, que eleva a parte aqui de cima, que já se conecta à cúpula, que se conecta com esses arcos aqui, que conectam com outros, tal. Então, assim, aqui eu também tenho curvas e curvas e curvas. Então, acaba sendo arquiteturas também cheio de curvas, que não era tão comum no Renascimento. Ocorria? Sim, claro. Né? Mas, por exemplo, no Renascimento não teria tantas curvazinhas mínimas assim que se conectam com outras. Tá joia? Para a gente entender melhor, coloquei características aqui da arquitetura barroca. Né? Então, assim, a gente tem uma representação, claro, em igrejas e palácios, porque queriam mostrar que são poderosos. Né? Plantas ovais e elípticas, né? Então a planta, o formato da igreja, oval ou elíptico. Né? Ó, elíptico, os lados formam um arco partindo do centro. Né? Então, vai um arco, gira outro arco. Pictório e colorista, então cheio de cor, uma coisa assim que top demais, né? Grandes efeitos de claro e escuro, né? Valorização de massas e volumes, surge paisagismos, curvas convexas e côncavas, dinamismo. A gente vai enxergar muito em palácios essa coisa do paisagismo. E essas curvas convexas e côncavas, né? Ou tanto
para trás ou meio que para frente, basicamente, a gente vai enxergar bastante também, né? E o dinamismo. Então, assim, essa coisa de curva, essa aqui é uma igreja totalmente barroca, né? San Carloelle Quattro, né? Fontane, né? De São Carlos, em Roma, Itália. Essa aqui é uma totalmente barroca. Como é que a gente sabe que é barroco? Olha só para essa frente dela aqui, ó, a fachada dela. Olha essa curva em S. A gente vai enxergar em muitas obra barroca, né? Em muitas arquitetura barroca, essa coisa do S. Então a gente enxerga aqui já, se fosse renascentista, estava retão, né? Apesar de ter uma coluna aqui com essa coisa meio carolíndeo, né? A gente vai chegar aqui essa coisa meio que das ordens, né? Não sei se você lembra disso aí, lá da Grécia Antiga, do período greco-romano. A gente tinha ali gente, esqueci a palavra agora. Oh, meu Deus do céu! Mas tinha ali as ordens, né? O jônico, o dórico, né? E o coríntio, né? E aqui é meio que a ordem coríntio, parece um cocá, tudo mais, beleza, mas cheio de curva. Cara, é cheio de curva e é totalmente novo. Isso é barroco. Aqui, por exemplo, nessa aqui, ó, Igreja de Jesus, a Iesu, apesar de a gente enxergar aqui uma coisa meio quadradona, retinha, tudo mais, também vai ser barroco. Tá joia? A gente vai enxergar aqui um S aqui, ó. O outro lado também S, apesar de estar um pouco balanceado, mas tem S aqui, né? Uma porta aqui maior, outra aqui já muda, ó. Enquanto aqui é arredondado, aqui já é mais triangulado. Então, assim, não é uma coisa totalmente certinha e tem muito S, né? Beleza? Apesar, essa aqui é um momento meio que de transição, tá joia? Outra coisa importante também, né? A colunata. Nossa, né? Também feita por Bernini, né? Bernini é top demais. Olha só, a colunata circular tem 17 metros de largura, né? 23 metros de altura, grande demais, e é composta de 284 colunas, várias colunas. Aqui é sobre essa coisa já do paisagismo, tá joia? Sobre essas colunas assenta-se uma imensa cornija com 162 estátuas de 2,7 centímetros de altura, né? Cornija é essa coisa toda aqui, ó. Essa quantidade de estátuas seguindo aqui nessa linha. Tá? Olha só, um tanto. Cada estátua tem 2,7 metros, quase 3 metros, basicamente. Né? Então, aqui já é uma preocupação com o paisagismo. A gente tem aqui a Basílica de São Pedro, né? E essa colunata foi criada bem depois. Talvez com esse intuito de o braço, a mão de Deus que abraça todos que estão ali na frente, e essa mão imensa, os braços imensos, tudo mais, para impressionar também, né? Ou não sei qual é o intuito, mas pode ter sido algo do tipo. Tá joia? Né? Agora, quando essa ideia de paisagismo chega também nos palácios, a gente tem o Palácio de Versalhes, que é o maior exemplo disso, né? O Palácio de Versalhes é gigantesco, então a gente tem as fontes, a gente tem os jardins, né, dos palácios. Essa aqui é a fonte de Apolo. A ideia do Palácio de Versalhes é que tanto o jardim quanto o palácio façam parte de uma ideologia só, uma ideia só. Então a gente tem aqui, ó, Luís XIV considerava os jardins tão importantes quanto o palácio em si. Em 1661 encarregou o arquiteto André Lenotre, né, que já era bem conhecido, de mais uma vez fazer maravilhas nesses jardins aí. Então, para ele, esse caboclo aqui, ó, não sei se vocês lembram, o cara que inventou o salto alto e tudo mais, né, o rei Luís XIV, né, o grande, o rei Sol, né, ele tinha essa coisa de denotar poder também, mostrar que é gigante, que é grandioso e que ele é o cara. Então, assim, o jardim do palácio tem que ser tão top quanto o próprio palácio. Tem que fazer parte da mesma ideologia. O jardim do Palácio de Versalhes concretiza a concepção de paisagista, valorizada desde o século XVII até hoje, de que os arredores de uma obra arquitetônica devem se harmonizar com a edificação. É exatamente isso. Se a igreja queria colocar aí, porque eu vou colocar umas coisas gigantes, o povo olhar e falar, caraca, que top! No palácio é a mesma coisa mesmo. No palácio, a camada vai chegar a ver aquela coisa gigantesca e quando chega no jardim mais grande ainda, bonitaço, putz, é muito poder, né? E é isso. Beleza? Pessoal, hoje a gente fica por aqui.
Espero que você tenha gostado da aula. Acho que eu fui meio assim, mas a aula foi legal, tenho certeza, tá bom? Na próxima aula a gente se vê. Um forte abraço e até mais. Valeu, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.